Olá, pessoal. Atualmente, vivemos uma economia brasileira bastante diversificada e até, de certa forma, bem desenvolvida, principalmente nos segmentos industriais e na atividade financeira nacional. E com isso, o nosso tema da aula de hoje é a economia brasileira nas décadas de 1950 e 1960. Essas décadas, elas são importantes por dois grandes motivos. A primeira delas, ou seja, 1950, nós vamos ter, de certa forma, uma consolidação industrial, caracterizada pelo desenvolvimento do plano de metas, que buscou fechar a matriz industrial brasileira. E na década de 60, a economia brasileira, ela buscou modernizar o seu sistema financeiro nacional, isso é, seus bancos, comerciais, seus bancos de desenvolvimento e, de certa forma, a instituição como um todo, ou seja, sua estrutura de financiamento. Com isso, veremos, pelo lado industrial, do governo JK, o plano de metas e, pelo lado financeiro, com um enfoque mais detalhado, no Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, no governo militar do Marechal Castelo Branco. Começaremos, então, a nossa aula de hoje falando sobre o plano de metas do governo JK e o caminho da industrialização. Nesse sentido, eu gostaria de, antes de efetivamente entrar no plano de metas, contextualizar como que a economia brasileira estava se estruturando, dado que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de ocorrer em 1945. Nesse sentido, é muito fácil observar que era consenso, até mesmo no campo político, como no campo econômico, ou seja, dos principais pensadores da economia, que o Brasil era muito subordinado às economias industrializadas. E no período da Guerra Mundial, isso prejudicou o desenvolvimento da economia nacional. Nesse sentido, esses formuladores de política econômica identificavam que o país ele não poderia se tornar ou deixar a ficar tão independente dessas condições internacionais. E com isso, deveria intensificar um processo de substituição de importação das industrializações, buscando consolidar, de certa forma, a sua matriz industrial, seja no campo de bens de consumo duráveis, alimentos, ou semiduráveis, vestuários, como no campo de bens de consumo duráveis, ou seja, o Brasil tinha que fabricar seus automóveis, o Brasil tinha que fabricar suas geladeiras, seus fogões, e além do mais, ou seja, a gente vai ver que na década de 50 os governantes queriam mais. O Brasil deveria desenvolver a sua tecnologia e desenvolver as suas máquinas e equipamentos, ou seja, o setor de bens de capital. E já no segundo mandato do governo de Getúlio Vargas, no início da década de 1950, o governo já identificou a necessidade de diversificar a indústria brasileira. E com isso, logo em 51, implementou a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, ou seja, um instrumento que possibilitava desenvolver os projetos nacionais mais importantes para a industrialização brasileira. E a partir desses projetos desenvolvidos pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, o nosso país, ou seja, o governo de Getúlio Vargas, tinha como objetivo captar recursos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, acabado de ser criado após a Segunda Guerra Mundial e com dinheiro em caixa, ou seja, para financiar as economias em desenvolvimento capitalistas, que era o caso brasileiro. E, além do mais, os projetos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos deveriam também captar dinheiro do ex-bank, ou seja, o Banco de Exportação e Importação americano. E com isso, financiar esses projetos que iriam desenvolver o Brasil para o comércio internacional. Além do mais, Getúlio Vargas se preocupou em criar
fontes de financiamento e empresas extremamente representativas. E logo no seu governo, em 51, 52, ele implementa a Petrobras, empresa brasileira de petróleo, S.A., com o objetivo de explorar esse minério tão importante dentro do sistema capitalista. E também implementa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o famoso BNDE. Cuidado! Inicialmente, ou seja, quando Getúlio implementou esse banco de fomento, o BNDE, ele não tinha o S, que é tão comum hoje a gente falar de recursos, ou seja, fomentos vindo do BNDES, tipo Finame, né? Entretanto, o S do BNDES, ele só ocorreu, né, só foi incorporado dentro da sua instituição na década de 80, inicialmente, né, e temos que falar, né, ser fiel à questão histórica, né, inicialmente Getúlio Vargas criou o BNDE, que é esse banco, né, que identificou os principais gargalos para o desenvolvimento brasileiro, ou seja, os setores que realmente precisavam ser desenvolvidos. E o BNDE, logo no início da década de 50, 52, 53, ele já identifica uma grande necessidade, né, dos formuladores de política econômica estarem, de certa forma, investindo em infraestrutura básica de transporte e de energia, além também de buscar uma modernização do setor agrícola brasileiro. E essa modernização e essa ampliação da infraestrutura deveria ter o quê? Um agente, que era o caso do BNDE, de financiamento, ou seja, ele iria fomentar esses grandes setores a nível nacional. Na transição política brasileira, e mantendo essa linha industrial, Juscelino Kubitschek, JK, toma posse em 1956 com essa mesma visão de industrialização dos governos anteriores. De certa forma, implementa um grande programa de substituição de importação. Este que se iniciou na década de 30, no primeiro mandato do governo Getúlio Vargas, e se intensificou, de certa forma, né, em grande medida, no governo de JK, de Juscelino Kubitschek. E esse programa, esse processo de substituição de importação, ele vai ser lançado através do plano de metas, que tinha como objetivo consolidar e fechar a matriz industrial nacional. E com isso, o plano deveria investir em setores de bens de consumo duráveis, e eu destaco automóveis, geladeiras e fogões, e bens de capital, as máquinas e os equipamentos. Realmente, o plano de metas, ele se beneficiou da instituição criada pelo Getúlio, ou seja, o famoso BNDE. Então, de certa forma, o plano de metas, ele foi construído e foi planejado através de um relatório desse órgão, desse BNDE, que realmente identificava, que nem a gente comentou, né, os setores chaves que necessitavam de investimentos. Nesse sentido, JK, ele procura lançar o seu plano, né, identificando 5 grandes setores chaves. Por isso que ele tem aquela frase famosa, ou seja, 50 anos de desenvolvimento em 5 anos e também em 5 setores, fazendo uma alusão, né, aos 5 grandes setores do plano de metas. Vejamos, portanto, os setores que integravam o plano de metas de JK. O plano de metas contemplava investimentos em 5 grandes áreas e com as seguintes participações em relação ao total: energia, 42,4%, transporte, 28,9%, indústria básica, 22,3%, alimentação, 3,6% e educação, 2,8%. Os 3 primeiros setores iriam absorver 93,6% de todo o recurso do plano, sendo que grande parte dos investimentos seriam do setor público.
E além desses 5 setores que vocês acabaram de observar, o plano de metas também, né, disponibilizou uma meta autônoma, que era a construção de uma nova capital, Brasília, integrando o centro-oeste brasileiro, a política de desenvolvimento nacional. Apesar do plano de metas ser extremamente ambicioso, até mesmo de construir uma nova capital, o plano ele não tinha muito claro as suas fontes de financiamento, ou seja, a forma que iria, de certa forma, captar recursos para gerar os investimentos necessários, pois, pelo caso de Brasília, iria consumir em torno de 2,5% do PIB, sem determinar, né, as suas fontes de financiamento. Isso era um erro do plano de metas. No caso do governo JK, entre o período de 1956 a 1963, o déficit público brasileiro, em termos reais, né, mais do que dobrou, ou seja, mostrando um sério desequilíbrio das contas públicas, né, nacionais. Como resultado do plano de metas, podemos destacar que entre o período de 1956 a 1961, ou seja, no governo JK, o PIB cresceu, em média, 8,2% ao ano, sendo que a renda per capita, neste mesmo período, cresceu em 4,3% também ao ano. Sem sombra de dúvidas, um resultado espetacular. Agora, sem as fontes de financiamento bem definidas e com a emissão monetária, ou seja, fazendo a maquininha funcionar, imprimindo moeda para, de certa forma, viabilizar os investimentos nacionais, a inflação disparou. Naquela época, o índice oficial de inflação era o IGPDI, ou seja, Índice Geral de Preço e Disponibilidade Interna, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Esse índice representou, no fundo, um crescimento médio anual em torno de 28,9%, ou seja, muito elevado. Se a gente observar os dados do final do plano de metas, podemos ver que a inflação realmente vem se acelerando, ou seja, se acentuando um processo inflacionário já no final de 1961. Realmente, o grande problema do plano de metas era a falta de uma definição clara dos mecanismos de financiamento, tanto dos gastos públicos quanto dos privados. E com a realidade de um sistema financeiro nacional pouco desenvolvido, o déficit público e os investimentos foram feitos com a emissão monetária. E no caso do financiamento do plano de metas, vamos ver o que esse economista, tão importante na área de contas públicas, Fábio Jambiagi, falou sobre este período do plano de metas. O principal mecanismo de financiamento do plano de metas foi a inflação, resultado da expansão monetária que financiava o gasto público e do aumento do crédito, que viabilizaria os investimentos privados. Agora, de certa forma, as dificuldades de obter fontes de financiamento para o plano de metas eram justificadas pela falha na estrutura do sistema financeiro. Vejamos o caso da autoridade monetária, ou seja, do controle da moeda no Brasil. Era dividido em 3 órgãos governamentais, ou seja, era dividido pelo Banco do Brasil, ou seja, o BB, pela Superintendência da Moeda do Crédito, a SUMOC, e também pelo Tesouro Nacional. E a indústria da transformação, no governo JK, cresceu no período acumulado 186%. Com isso, podemos afirmar que a atividade produtiva sofreu uma profunda modificação e diversificação também. Na questão da infraestrutura, cabe destacar que entre os períodos de 1957 a 1961, foram construídos no Brasil 17 mil quilômetros de rodovias, gerados 1,6 milhão de quilowatts de energia, produzidos 75 mil barris de petróleo ao dia e 650 mil toneladas de aço. Além do mais, foram produzidos nesse período 133 mil carros e caminhões. Realmente, o plano de metas foi um espetáculo a nível de industrialização e crescimento da indústria. Entretanto, devido aos problemas de financiamento, a inflação se tornou o grande problema da economia brasileira. Sobre as principais consequências do plano de metas, vejamos o que
o professor Semi tem a dizer? O plano de metas do governo JK, ele recebeu muitas críticas naquele momento em que ele foi implantado e recebe críticas até hoje, principalmente porque ele foi global e restritivo ao mesmo tempo. O global, interessante porque ele identificava os pontos de estrangulamento da economia e transformava-os em pontos de germinação, fundamental. E restritivo porque ele vai realmente restringir muitas das metas que não eram viáveis, realizáveis e etc. Agora, com relação ao setor econômico especificamente, o plano de metas, ele exigiu do governo, né, que praticasse uma política emissionista muito contundente, gerando uma inflação, né, muito grande, e o plano de metas, de certa forma, ele jogou muito capital, né, na sociedade. Vai haver um consumo muito grande, né, vai haver uma inflação de demanda muito grande. Então, as críticas né, ou pelo menos os pontos negativos, né, principalmente com relação à agricultura e os setores sociais que foram deixados de lado, e principalmente, né, o aumento da dívida externa, né, a política emissionista gerando inflação, né, e nós vamos ter ali, o Brasil vai ser colocado dentro do capitalismo internacional e o governo JK vai acabar, de certa forma, escancarando, né, a nossa economia para atrair o capital estrangeiro, dando muitos benefícios, né, muitos privilégios a esse capital estrangeiro. Apesar de ter algumas contrapartidas, né, o capital estrangeiro foi muito beneficiado naquele momento, né, em relação ao plano de metas no Brasil. Em 1964, já no final do plano de metas, e o governo preocupado com o problema inflacionário, ele lança o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG. Este tinha como objetivo fundamental conter progressivamente o processo inflacionário e manter um nível desejável de crescimento econômico. E o governo do Marechal Castelo Branco, preocupado com a inflação do IGPDI de 92,1% em 1964, identifica 3 causas essenciais para o processo inflacionário. Podemos destacar a expansão dos gastos públicos, o aumento do crédito das empresas e o crescimento dos salários reais dos trabalhadores acima de sua produtividade. Com isso, o PAEG buscava combater a inflação estruturando novas formas de financiamento. Vamos ver o que eram essas novas formas, como que ele deveria modificar a economia nacional. Conselho Monetário Nacional, CMN, instituição responsável por divulgar as diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Banco Central do Brasil, Bacen, principal executor das políticas monetárias, de crédito e externas determinadas pelo CMN. Tem como função zelar pela estabilidade e liquidez do sistema financeiro e bancário. Considerado o Banco do Governo, é utilizado para captar recursos, dinheiro, no mercado para financiar o Tesouro Nacional. E no caso brasileiro, o financiamento começou a ocorrer a partir de 64, através da criação da dívida, ou seja, a emissão de um título público. E com isso se criou a ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. São títulos de renda fixa, pré-fixados de longo prazo, que, de certa forma, incorporam nos seus juros a perda inflacionária, ou seja, a correção monetária. Com isso, mesmo em processo inflacionário, os agentes econômicos, ou seja, os poupadores, eles ainda têm interesse em financiar o setor público. Entretanto, cabe destacar que em 1963, o déficit público do governo federal estava em 4,2% do PIB e era totalmente financiado com a emissão monetária, ou seja, com a maquininha de fazer moeda. Em 1964, o déficit público caiu para 3,2% do PIB. Contudo, ainda com o sistema financeiro em construção, todo o déficit público também foi financiado com emissão monetária. Por isso que a gente pode observar no gráfico o aumento significativo da inflação,
batendo o teto em 64 a 92,1%. Em 1965, já com o sistema financeiro estruturado e com a redução dos gastos do governo, o déficit público registrou em 1,6% do PIB, ou seja, caindo. E 55% do déficit público foi financiado pelas ORTNs, ou seja, pelos títulos não inflacionados. No ano seguinte, o déficit público caiu para 1,1% do PIB e 86% desse déficit público foi financiado também pela emissão dos títulos públicos, as ORTNs, também não inflacionárias. Consequentemente, como vocês podem observar, a inflação caiu rapidamente e manteve-se estável. Na questão fiscal, cabe-se ainda destacar que o controle de gastos via arrecadação fiscal maior reduziu expressivamente o déficit público. E com relação à melhora na questão da arrecadação fiscal, devemos destacar também as principais medidas tomadas a nível tributário no governo do PAEG, com as seguintes criações de impostos: ampliação dos impostos no setor bancário, criação do ISS, Imposto sobre Serviço, ampliação do ICM, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E criou-se também, nesse período, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e o Programa de Integração Social, o PIS, com o objetivo de estimular e alavancar uma poupança compulsória dos trabalhadores brasileiros. Com o objetivo de reduzir o déficit habitacional brasileiro, cria-se em 1964 o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que em seguida desenvolve o Banco Nacional de Habitação, o BNH, que de certa forma vai financiar a construção de casas, de residências de pessoas de renda baixa e classe média também. Observem que no caso da inflação brasileira, que estava em 92,1% em 1964, ela cai drasticamente, pois em 1965 ela registra apenas 34,2%. Entretanto, o custo de você estabilizar o processo inflacionário foi adotar políticas econômicas, tanto na área monetária como fiscais, recessivas, que de certa forma diminuíram o crédito e a liquidez às empresas e reduziram os gastos do governo. Nesse sentido, o PIB reduziu seu ritmo de crescimento e algumas atividades industriais até mesmo perderam, ou seja, sua produção, ou seja, despencaram seu processo produtivo, que é o caso das atividades industriais que mais sofreram no PAEG, de vestuários, alimentos e a construção civil. Esta última, além da dificuldade do crédito, o programa de estabilização, também apresentou uma séria dificuldade no que se diz respeito à redução do gasto público em infraestrutura. Vamos analisar o pensamento econômico brasileiro no período do PAEG. E com isso, podemos destacar dois grandes economistas que tomaram a frente do governo nas principais mudanças e decisões de combate inflacionário. Um deles é o Roberto Campos, que atuou no Ministério do Planejamento, e o outro, seu colega de longas datas, o Otávio Gouveia de Bulhões, cargo de Ministro da Fazenda. Esses dois pensadores tinham como referência, dentro da sua visão inflacionária, a teoria quantitativa da moeda, famosa TQM. Mas o que vem a ser essa teoria quantitativa da moeda? Ou, de onde que surgiu o pensamento quantitativista que os economistas tanto falam sobre essa visão monetarista? Então, a teoria quantitativa da moeda foi desenvolvida inicialmente a partir dos séculos XVIII e XIX, devido às pressões inflacionárias que a Inglaterra sofria pelo excesso de emissão de dinheiro.
Pois é, e os pensadores da época argumentavam que uma significativa emissão monetária poderia ter efeito na produção da economia no curto prazo, expandindo a renda da população e o emprego. Porém, no longo prazo, esse excesso de moeda poderia aumentar consideravelmente o nível de preços da economia, isto é, inflação. No início do século XX, a teoria quantitativa da moeda ela foi expressa, por uma identidade muito simples. Ela argumenta que MV é igual a PY, ou melhor ainda, que oferta monetária, que é M, vezes velocidade de circulação da moeda, nível de preços P, produto real da economia. De acordo com o pensamento quantitativista ou clássico, a velocidade de circulação da moeda, no curto prazo, era constante, ou seja, o V era constante, estável. Como a visão quantitativista argumentava também que o produto era determinado pelos fatores de produção, isto é, terra, capital e trabalho, e não pela moeda, ele também poderia ser uma variável dada, também estável, ou seja, sem influência dos fatores monetários. Com isso, temos, voltando para a equação quantitativista da moeda, M, que é a oferta monetária, multiplicada pela velocidade constante da moeda, é igual ao nível de preços, vezes o produto real de pleno emprego, ou seja, o produto estável, também dado pelas questões dos fatores de produção. E assim, podemos observar que a visão dos economistas na época do PAEG, utilizando esse referencial quantitativista, analisa que um aumento na oferta de moeda, ou seja, se os formuladores de política aumentam a oferta monetária, emissão monetária para financiar um projeto econômico, isto tanto no curto, mas principalmente no médio e no longo prazo, seguindo essa identidade da TQM, da teoria quantitativa da moeda, essa expansão monetária ela vai se traduzir no médio ou no longo prazo em apenas crescimento no nível de preços. A visão simples dessa identidade argumenta que excessos na emissão monetária vão gerar processos inflacionários e, com isso, eles devem ser quebrados, ou seja, anulados pelos formuladores de política econômica. E esses dois economistas, Roberto Campos e Otávio de Gouveia Bulhões, fizeram essa lógica prevalecer no PAEG, no Plano de Ação Econômica do Governo. E, recapitulando a nossa aula de hoje, temos que o Plano de Metas modernizou a atividade industrial brasileira, ampliou e também modernizou setores estratégicos na matriz industrial, tais como setores de produção de bens de consumo duráveis, automóveis, geladeiras e fogões, e também setores produtores de bens de capitais, as máquinas e equipamentos. Entretanto, no plano de metas do governo JK, as fontes de financiamento não foram bem definidas, fazendo com que o governo financiasse seus grandes projetos, inclusive a construção de Brasília, com emissão monetária. Percebam-se que, nesse caso, o processo inflacionário se intensificou. Com isso, nos governos seguintes, no primeiro governo militar, para ser mais exato, em 1964, os formuladores de política, identificando o processo inflacionário como o principal problema a nível nacional, lançam o PAEG. E para isso, ou seja, para diminuir essa subordinação da política fiscal, ou seja, dos investimentos governamentais, com o sistema financeiro fragilizado, eles vão modernizar o sistema financeiro nacional, criando basicamente o Conselho Monetário Nacional e o Banco do Brasil, no final de 64.
E assim, essas instituições conseguem, de certa forma, com a redução do governo, conseguem combater o processo inflacionário, reduzindo drasticamente a emissão monetária, criando a dívida pública, né, e expandindo a dívida pública, e, de certa forma, realizando com grande sucesso o combate inflacionário já a partir de 65 e 66. Vamos, portanto, para as nossas dicas de estudo. Para a nossa aula de hoje, ou seja, para os dois assuntos, tanto no plano de metas como no PAEG, eu sugiro a leitura do Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem do Progresso, editora Campos. Em especial, no plano de metas, a leitura do capítulo 7 e no PAEG, a leitura do capítulo 9. Percebam que o professor ele pula o capítulo 8, porque a questão política brasileira não interessa para a nossa aula de economia, e sim os planos econômicos que foram observados na década de 50 e década de 60. Boa leitura e bom estudo para todos vocês.